Muito bem. Então, turma, a aula de hoje, ela vai ser sobre... A gente vai entrar aqui no capítulo 2 do módulo 4, a Europa medieval e a civilização islâmica. Na verdade, esse capítulo aqui, gente, que a gente está iniciando agora, ele é um capítulo bastante extenso, certo? Porque você pegar, trabalhar aqui os 1000 anos, praticamente, da chamada Idade Média, você incluir aqui nesse processo, você incluir a civilização islâmica, né, que ela foi uma civilização que ela surgiu nesse período, então tudo isso tem que ser relacionado aqui nesse processo. Bom, turma, esse capítulo todo, esse capítulo 2, ele vai abordar então a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média, que é o período onde vai se construir os alicerces do feudalismo na Europa Ocidental, com ênfase na intensa mistura de etnias, de culturas, de línguas, de costumes, costumes romanos, costumes germânicos e de outros povos que lá viviam na Europa Ocidental. Então, um outro tema que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo é a questão do mundo islâmico. Tá? O mundo islâmico, então, a gente vai trabalhar aqui especialmente as características religiosas, as características políticas e as características culturais dos povos islâmicos. E a gente vai, então, falar nesse capítulo, de um modo mais genérico, a formação do Império Islâmico. O Império Islâmico que ele surgiu na Península Arábica, né, então, onde hoje fica aquele país conhecido pelo nome de Arábia Saudita, e a partir dali eles se estenderam por uma região que tu pega o Oriente Médio, pega uma boa parte do norte da África, a Península Ibérica, que é onde hoje é Portugal e Espanha, levando consigo a língua e as tradições culturais. E no final desse capítulo, então, que a gente vai começar hoje, nós vamos analisar as mudanças que ocorreram no Ocidente europeu a partir do ano 1000, que vendo essa parte a partir do ano 1000, que é o apogeu e a crise do sistema feudal. Uma coisa que é importante, turma, em todo esse período que a gente vai estudar, é o papel desempenhado pelas religiões na formação da civilização do Ocidente medieval, que é a questão da religião do cristianismo católico, a civilização árabe islâmica e também da civilização bizantina, né? No caso, nós estudamos no capítulo anterior a civilização chamada bizantina através do cristianismo ortodoxo. E então, as tradições que se formaram nesse período da história, se a gente for classificar por tempo histórico, são tradições de longa duração, porque as marcas desse período, elas são visíveis até a atualidade, sendo, inclusive, parte importante da identidade cultural de etnias e de nações. Bom, no começo desse capítulo, vocês têm ali na página 23, certo? Vocês têm um texto e você tem duas imagens, tá? Então, ali na imagem, vocês estão vendo ali um grupo de Bofrin. Não sei o que é Bofrin. Bom, mas vamos ver ali o Bofrin durante um treino em São Paulo. Swordplay é uma atividade que simula combates inspirados na Europa Ocidental durante a Idade Média. No Bofrin, parte integrante do Swordplay, são usadas armas conhecidas como Boffers, uns canos de PVC, tá certo? Os canos de PVC cobertos com espuma para garantir a segurança dos participantes. Então, os caras ali se reúnem para simular combates medievais, assim, de um modo mais, de um modo um pouco mais genérico, aqui o que eles querem fazer, né? Bom, uma coisa que a gente vai ver ali, então, pegando esse texto, tá? Que tem ali abaixo, tem um texto, então, do Hilário Franco Júnior. Na verdade, esse texto aqui, ele foi publicado na revista de História da Biblioteca Nacional. Esse artigo, não sei se vai aparecer ali para vocês, na verdade, aparece ali um link para vocês desse artigo do Hilário Franco Júnior, tá? Esse artigo, ele tá consegui abrir aqui o artigo bem tranquilo para vocês. Deixa eu ver quantas páginas são, é bem grande. É um artigo chamado Raízes Medievais, tá? Eles são... Vou abrir aqui e vou mandar para vocês o link, né, para ficar mais fácil. É um link de uma revista da USP chamada Raízes Medievais do Brasil, é o nome do link. Depois
Eu mando esse link para vocês, depois, se vocês tiverem curiosidade de fazer essa leitura, tá? Esse link aí, ó. O Hilário Franco Júnior, como eu disse para vocês, ele é um dos melhores medievalistas fora da Europa. Sim, para mim ele é um dos melhores. Ele começa ali, ó. O nome desse artigo, publicado também na Revista de História da Biblioteca Nacional, uma revista que não existe mais, tá? Ela foi uma das primeiras vítimas dos cortes de gastos que os governos o governo federal ele vem fazendo nos últimos anos, né? Porque a Biblioteca Nacional ela é um órgão público, tá? E aí a revista acabou fechando, certo? Bom, então ali o que diz o professor Hilário? Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Ao chegar na escola ou no trabalho, ela consulta um calendário e verifica quando será, digamos, a Páscoa. Assim, fazendo, ela pratica sem perceber alguns ensinamentos medievais. Foi um monge do século VI, ou século VI, conforme vocês quiserem falar, que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Para começar a trabalhar, a pessoa possivelmente abrirá um livro e assim homenageará de novo a Idade Média, época em que surgiu a ideia de substituir o incômodo rolo no qual os romanos escreviam. Imagina, né? Tu tem que desenrolar um rolo para poder ler um livro. Ainda bem que os livros de vocês, ainda bem que os livros hoje eles são assim, né? Imagina se o livro fosse em rolo, ter que desenrolar o livro e jogar pelo chão. Ainda bem que os caras fizeram isso, né? Pensaram em fazer isso, tá? Mesmo ao passar suas ideias para o computador, a pessoa não abandona a herança medieval. O formato das letras que ali aparecem, assim como em jornais, revistas, livros e na nossa caligrafia, foi criado por monges da época. Isso é uma contribuição medieval e que segue aí até hoje. Então é por isso que a gente fala que a Idade Média ela é um evento não só de longa duração, pelo tempo que ela durou, quase 1000 anos, mas principalmente pelas heranças, especialmente da parte cultural, que ela deixou. Não vou nem entrar aqui na natureza das mentalidades, né, nas mentalidades medievais, que isso já é uma coisa que não nos compete aqui, mas a gente vai pegar a parte cultural. E por outro lado, a gente tem aqui um texto do Jonathan Lyons, sobre como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental. E é fato, gurizada, é inegável a contribuição da cultura árabe para a civilização ocidental, é bem fato. Bom, o que diz aqui o Jonathan? A ciência e a filosofia árabes possibilitaram a própria ideia de Ocidente. No entanto, quantos de nós reconhecem hoje essa dívida enorme para com os árabes, de álgebra a zero, ou a influência mais mundana em tudo dos alimentos que comemos, damascos, laranjas e alcachofras, a termos náuticos comuns como almirante, chalupa e monção? Bom, chalupa é um termo que eu não conheço, o resto, para mim, não é novidade. Monção são aquelas épocas das chuvas, né, que acontecem em algumas regiões lá do Oriente. Almirante é um cargo de marinheiro, né? Aliás, né, turma? Aliás, não sei se vocês sabem, mas as palavras que começam com al são de origem árabe. Almirante, alcaide, que na verdade tem uma... Na verdade, a palavra alcaide ela tem uma origem... na verdade, a palavra alcaide tem uma origem árabe, né? Apesar de muita gente hoje usar o termo árabe como o termo alcaide como xingamento, especialmente os mais velhos. Mas aqui, ó, turma, na verdade, o que a gente pode falar? Tá? Qual que é a nossa ideia, citando aqui essa imagem, citando aqui esses dois pequenos fragmentos? A nossa ideia aqui hoje, então, é fazer um pouco de vocês, pelo menos para provocar uma reflexão inicial sobre as influências da cultura europeia medieval e também da cultura árabe na formação do mundo medieval, né? Então aqui tu pega, por exemplo, a gente vê que a cultura medieval e a cultura dessas duas culturas, tanto da cultura europeia medieval quanto da cultura árabe, restou muito mais do que aquela coisa de castelos, de histórias de reis, de combates de cavaleiros, dos contos das Mil e Uma Noites. Sim, gente, as Mil e Uma Noites são histórias, referências culturais árabes. Talvez vocês devam ter estudado isso no 6º ano, ou no início do 7º, sobre o islamismo e a cultura árabe.
A outra, então tu pega, por exemplo, tá? Vocês têm algumas questões, tá? Vocês têm algumas questões ali no final que a gente vai falar. Vocês têm ali no final duas questões. A primeira questão fala de que maneira a imagem, o texto e o primeiro texto se relacionam. Bom, né, turma? A imagem e o primeiro texto, eles têm influências do mundo medieval no nosso cotidiano, tá? Então, aqui no caso, os combates, né? Os combates ali que os caras estão simulando, certo? Os combates medievais eram desse jeito que vocês estão vendo, eram combates corpo a corpo. Não tinha, nessa época, ainda chegado no Ocidente a pólvora, por exemplo. A pólvora, ela é a pólvora é uma invenção da China. A pólvora ela havia chegado no Ocidente, vindo da China. Então, se você pegar no começo da Idade Média, os combates, eles eram corporais na sua maioria. Então, é por isso que morria muita gente nas batalhas medievais, por causa disso, né? E aí, claro, os caras estão simulando os combates medievais, e o texto do Hilário Franco Júnior, ele vai apresentar invenções medievais que permanecem no nosso cotidiano. Claro que nesse pequeno fragmento aparece ali, por exemplo, o sistema da contagem dos anos, mas se você pegar, estamos ainda na 23, tá, Davi? Se vocês pegarem, nós temos muitas características da Idade Medieval. Sim, muitas coisas que foram surgidas nesse contexto. Vai desde o uso de calças, vai desde o uso de óculos, que são invenções desse período, e uma série de outras invenções. Tem um outro artigo do professor Franco Júnior, que ele faz um pequeno apanhado sobre invenções surgidas nesse período e que nós usamos de um modo costumeiro sem nem nos darmos conta. Tá? Que são contribuições aqui desse período. Então, ali nessa primeira questão que ele está falando, né, qual que é a maneira que a imagem e o primeiro texto se relacionam tem a ver com isso. Na segunda questão, pergunta: você concorda com a declaração de Jonathan de que não se reconhece a influência árabe do mundo ocidental? Se sim, quais seriam os motivos desse não reconhecimento? Olha, gurizada, vou dar bem a real para vocês. Na verdade, nós temos muito, né? Nós temos muitas coisas do mundo árabe, né? Então, não só a álgebra, a alquimia, mas os números que nós usamos aqui na matemática são números que os árabes introduziram no Ocidente. Por isso que a gente chama os números de arábicos. Então, essa é uma influência aqui que a gente pode falar. Mas um dos argumentos possíveis sobre essa falta de conhecimento, ou dessa falta de reconhecimento da contribuição árabe para o mundo ocidental, possivelmente é a falta de informação e de divulgação dessa contribuição, né? Especialmente quando tu pega tanto as escolas quanto a grande mídia, elas não falam muito isso. E uma outra coisa, por exemplo, que dá para nós relacionarmos a essa falta de reconhecimento da influência islâmica é o próprio preconceito que há em relação aos muçulmanos. E vocês aqui, na verdade, vocês aqui nasceram posterior a isso, né? Mas assim, ó, há 18 anos atrás, quando ocorreu aquele episódio lá nos Estados Unidos, o 11 de setembro, lá, o ataque que foi orquestrado pela Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda é uma organização árabe, né? Os árabes muçulmanos. Isso só ajudou a acentuar ainda mais o preconceito contra os muçulmanos, né? Claro que os muçulmanos, os extremistas muçulmanos, eles não são a maioria da religião, assim como os extremistas cristãos que vocês viram aí no final de semana não são a maioria dos cristãos, né? Da mesma forma, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o Ocidente divulga notícias relacionadas ao Islã, eles sempre pegam o lado negativo, intensificando ainda mais o preconceito, né? O que alimenta essa ideia do senso comum de que a cultura islâmica é atrasada e violenta. E muito pelo contrário, gurizada, a cultura islâmica ela contribuiu muito para a formação da cultura ocidental. Não dá para negar, gente. Isso tem até um livro aqui que fala sobre a história do mundo árabe medieval, que, olha, os caras tiveram
Os caras tiveram muitas contribuições para dar ali naquele momento. E aí, então, uma coisa que a gente pode mencionar aqui, né, gente, sobre essa questão 2, tá? Uma coisa que dá para comentar que é o seguinte, ó, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Tá? Por que eu estou falando isso, né? Por que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe? Porque, assim, árabe, o que é o árabe? Bom, árabe é o povo, né, o habitante dos países de língua e cultura árabes, originários da Península Arábica. Ah, isso é o árabe, o cara lá da Península Arábica. Península Arábica, tu vai pegar ali a própria Arábia Saudita, tu vai pegar aqueles países lá do sul, Iêmen, Omã, Emirados, ali o Catar, ali é árabe, né? E os países que e também árabe é uma também árabe é o no caso os povos de cultura árabe, os habitantes de países de cultura árabe, e muçulmano é o seguidor da religião islâmica. Tá? Como Maomé e seus primeiros seguidores eram originários da Península Arábica e o Alcorão foi escrito em árabe, a língua original do Alcorão é o árabe, muitas vezes os termos árabe e muçulmano eles se confundem e até em produções acadêmicas os caras usam como sinônimo. Tá? Então, uma coisa assim que eu sempre costumo falar, né, e eu estou comentando isso pela primeira vez aqui com vocês, que estão no primeiro ano, que, por exemplo, lá na minha cidade natal, lá em São Borja, o pessoal tem o costume, certo? É um costume que durante muito tempo até eu assimilava esse costume por não conhecer, por ser ignorante naquele tempo, de chamar todos os donos de loja de origem árabe de turco. Cara, queria ver os donos de loja de origem árabe pistola da vida, era chamar eles de turco. Né? E aí eu, tá, mas por que não, né? E aí um dia eu lendo e um cara um dia conversando me contou, não, o seguinte, cara, turco, na verdade, ele é um não árabe, né? O turco vem de uma região lá da Anatólia, atual Turquia, e que nesse processo de expansão do Islã, ele acabou se convertendo ao islamismo. Os turcos mais tarde formaram um império, o Império Otomano, que eu comentei com vocês na semana passada, e aí os turcos, eles nesse processo de formação desse império, eles dominaram vários povos árabes, eles dominaram ali o Egito, que apesar o Egito que hoje inclusive se chama República Árabe do Egito, eles dominaram uma boa parte da Península Arábica, eles dominaram ali a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia, o Iraque, e aí só que e eles dominaram essa região ali até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse meio tempo, especialmente no finalzinho do século XIX, início do século XX, quando começou a migrar para o Brasil, várias pessoas dessas regiões que eu citei ali, Palestina, Síria, Líbano, nos passaportes deles, quando eles vieram para cá, estava lá Império Turco Otomano. Só que eles não eram turcos, na verdade, eles eram dominados pelos turcos. Os turcos eles eram opressores dos povos árabes. Tá? Então, aí, se tu chamasse um dono de loja lá, um palestino de turco, para quê? Né? O cara turco é aí o xingamento que vocês quiserem aqui dizer, né? Então, isso é importante, né, gente? É você saber essa distinção, você não pegar as pessoas de origem muçulmana ou de origem árabe, aqui na cidade também tem vários povos árabes, e chamá-los de modo... eles vão considerar até como uma ofensa, porque durante muitos séculos os turcos eles foram opressores. Como é que tu vai querer ser chamado? Né? É tipo nós aqui no Brasil, devem dar seu português. Não, não sou português, eu sou brasiliano, né? Que é outra forma de denominação de brasileiro. Então, esse é um ponto aqui, ó, né? Então, justamente esse não reconhecimento da contribuição da cultura árabe, ele também ajuda a disseminar intolerâncias, tá? Preconceitos, enfim, outras situações aqui relevantes. Mais uma outra coisa aqui também, né, gente? Mais uma outra coisa aqui que a gente vai ter nessa última questão, mais uma questão a respeito de outras influências medievais e árabes no nosso cotidiano. Bom, né, gurizada, nessa terceira questão, para a gente conversar sobre influências medievais e árabes no nosso cotidiano, bom, vamos pegar ali, ó, tá?
A gente tem a influência medieval na literatura, nas produções cinematográficas, tem até alguns jogos, né? Se você for pegar ali, se não me engano, alguns jogos da franquia Assassin's Creed, eu não cheguei a olhar todos, a jogar, né? Não joguei muitos, mas um pouco do que eu vi, tem algumas influências ali de alguns desses jogos, dessa franquia Assassin's Creed, que tem referências do mundo árabe, que tem referências medievais em alguns desses jogos. Com certeza a gente tem aqui, ó, tu pega, por exemplo, a estética medieval nos games, tipo, tu pega lá alguns jogos do Age of Empires, né, que era um jogo que é um jogo de computador que, bah, quando eu tinha a idade de vocês, isso estava começando a virar febre, ainda no tempo do Windows 98, né, para tu ver como eu sou antigo, né, como eu tenho, né, um pouco mais de vivência. Peguei o Windows 98, né, lá no auge do Windows 98, Windows 95, já se jogava o Age of Empires, né, fora outros jogos aí. Bom, o texto do professor Hilário, ele fornece ainda mais exemplos, né? Então, aqui, de criações medievais que estão no nosso cotidiano. Então, por exemplo, o cinto que vocês usam para prender a calça de vocês, aquele cinto com fivela, tá? Isso é uma contribuição medieval. Mas como é que seguravam as calças? Amarra. Pega uma corda, amarra na cintura e faz isso. Sim, era desse jeito que se segurava as calças para as calças não cair, né? Chegou a falando em cair, caiu meu livro aqui. Mas tudo bem. Os botões, o óculos, as roupas íntimas. Gente, isso tudo é invenção do período, certo? Outras coisas aqui, por exemplo, do árabe, né? Além da álgebra e dos alimentos mencionados, os algarismos, a cartografia. A cartografia é uma grande contribuição dos árabes, o estudo dos mapas, né, das cartas geográficas, estudos de ótica que vocês vão ter em física, acho que no segundo ano ou terceiro, não sei quando é que vocês estudam ótica, estudos de astronomia. A gente pega, por exemplo, os estudos de um grande pensador árabe chamado Averroes, que é um cara que viveu século XII, que além de ser o responsável pela retomada do pensamento aristotélico no Ocidente cristão, também foi um cara que defendeu a desvinculação entre religião e ciência. Então, gurizada, na verdade nós temos muita influência. Essa questão, por exemplo, que tu botou aí, né, Luísa, sobre a questão de Palestina e Israel, né, também é uma outra questão bem complicada, porque a Palestina, ela foi o lar, né, digamos, onde a civilização judaica, ela viveu durante um período, depois ela foi expulsa, daí veio os árabes, ocuparam aquela região, os palestinos, depois aquela região ela foi ocupada por vários povos, aí os britânicos, eles ocuparam aquela região que pertencia, na verdade a Palestina ela pertenceu ao Império Otomano durante muito tempo, e aí no final da Primeira Guerra Mundial os ingleses ocuparam aquela região, eles permitiram o acesso dos povos, dos judeus, né, dos judeus dispersos, começaram a entrar na região da Palestina, e aí quando a coisa saiu do controle dos ingleses, eles largaram nas mãos da ONU, a ONU fez aquela divisão lá, que surgiu o Estado de Israel e Palestina, aquela coisa toda, e aí virou nisso, né? Também é um outro ponto aqui, ó, né? E as próprias ações que os israelenses fazem com os palestinos que vivem naquela faixa ali, uma outra questão bem atual, que pode aparecer em algum concurso para vocês no futuro, é a questão do muro, né? O muro que Israel está construindo ali na região da Cisjordânia, bom, muros assim, gente, muros muito mais altos que o famosíssimo Muro de Berlim, que já não existe mais, e muito mais extensos que o Muro de Berlim. Tipo, tu pega ali, por exemplo, o muro que Israel está construindo é para passar dos 700 quilômetros de extensão, certo? Tem alguns documentários também sobre isso, e é claro, né, daí quando aparece alguma ação terrorista lá, dos grupos, sei lá o que, Hamas, Hezbollah, coisa do tipo, terrorista, né? Muçulmano igual terrorista, certo? Isso daria Isso, na verdade, daria para a gente ficar falando sobre esse tema, e, na verdade, ele é um tema que ele ainda carece de muito conhecimento, de modo geral. Eu por exemplo, eu tenho estudado bastante
Oriente Médio, eu tenho buscado, tem até umas páginas aqui, uns materiais que me mandaram, umas sugestões, tem vários arquivos no Google Drive que me mandaram uns links lá com bibliografias sobre a história do Oriente Médio, do Extremo Oriente, esse mundo que a gente, na verdade, aqui não tem tanto conhecimento, né? Tipo, ontem à noite eu estava, ontem de tardezinha, eu fiquei 2 horas ontem à noite trabalhando, por exemplo, a Revolução Chinesa. Fiquei assistindo uma entrevista, né, uma entrevista ao vivo de um professor lá que falando sobre a história da China. Cara, a história da China, por exemplo, já que é um tema que está bem atual, a China, cara, a história da China é muito complexa. Não é uma coisa assim, ó, para muitos de nós, a China ela é muito... o que chega até nós aqui é isso aqui, certo? O todo da história daquela civilização, ele ainda não chegou aqui a nós, né? Porque as informações que elas chegam de lá, daquela região, elas, na verdade, são construídas aqui no Ocidente, elas não vêm do Oriente. E, bom, gente, nós poderíamos ficar aqui falando sobre esses temas aqui muito, tá, gente? Esse tema, é claro, a gente acaba até às vezes se empolgando e avançando bastante no tempo, mas o mundo medieval ele tem muitas influências aqui para nós, né? E a gente a história da China realmente, né? E a China, né? Na verdade, desses impérios da antiguidade, ele foi o único que chegou até hoje, certo? Porque tu pega lá a China conseguiu uma unificação lá no século III a.C., e aí depois veio dinastia atrás de dinastia até entrar o século XX. E aí a China virou uma república, aí a China passou por uma série de influências ocidentais, os caras foram taxados de bárbaro. Poxa, cara, os chineses, na verdade, eles só não... eu estava assistindo essa entrevista ontem, os chineses, eles só não... os chineses, eles, na época em que os europeus estavam começando a pensar em navegar pelos oceanos, os chineses já estavam navegando ali o Oceano Índico, os chineses já tinham a pólvora, os caras já tinham inventado a bússola, os caras já tinham inventado a imprensa, e aí fala-se que um grande navegador, um almirante lá, o Jun He, ele só não foi para a Europa porque para ele a Europa não tinha nada interessante. Isso lá no século XV, né, bem no começo do século XV, simplesmente o que o professor falou ontem, o que os chineses iam encontrar na Europa que fosse mais avançado do que o que eles já tinham desenvolvido? Piolhos? E aí, simplesmente, os chineses não quiseram navegar, se expandir para a América, se expandir para a Europa, né? Os chineses, na verdade, só não foram longe porque eles não quiseram. Eu sempre costumo dizer isso. Os chineses só não navegaram pelo mundo, aí não dominaram meio mundo com seu conhecimento, porque não quiseram. E aí, mais tarde, lá no século XIX, os chineses chegaram a ser taxados de bárbaros pelos europeus, né? Pela questão lá das guerras do ópio. Acho que vocês devem ter estudado um pouco sobre essa... Na verdade, a história dos países do Oriente, África, Oriente Médio e Extremo Oriente, a gente só dá uma comentada lá fazendo a referência ao imperialismo europeu do século XIX e às grandes navegações. Então são coisas que agora estão chegando para nós. Agora estão chegando para nós essas histórias aqui sobre o que realmente aconteceu nesse mundo que para nós ele soa para nós como exótico, mas soa exótico para nós que a gente não conhece, certo? Agora vocês devem estar aparecendo, nesses últimos dias, tem aparecido questões sobre o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão pedindo desculpas até hoje pelos horrores que eles fizeram ali na China, na Coreia, e realmente os japoneses eles foram terríveis, assim, ó. Bom, acho que isso a gente pode deixar para outro momento, esse assunto é ótimo de conversar, mas vamos tocando adiante para a gente começar a falar sobre esse tema aqui da Idade Média, tá? Bom, esse tema aqui, né, qual que é a ideia quando a gente for chegar no final desse capítulo aqui? Refletir sobre as influências da cultura europeia medieval e árabe na formação do mundo ocidental, identificar os valores da sociedade medieval e perceber a influência da religião
nessa sociedade, né? Então, quando a gente pensa em Idade Média Europeia, nós pensamos no cristianismo de matriz católica, né? Já que lá no século XI, a parte ocidental, a parte oriental, ela acaba se dividindo e criando uma nova modalidade de cristianismo que é a ortodoxa, que a gente comentou até a semana passada. Os princípios da fé islâmica e sua relação com outras religiões monoteístas, essa parte aqui é muito boa de trabalhar, muito porque a gente fala mal do islamismo, a gente não conhece muito das coisas do islamismo. Ixi, a gente não, né, como eu disse, a gente fica tirando onda com os muçulmanos e tal, mas não tem, cara, os caras... eles foram muito mais avançados do que a civilização ocidental, europeia, medieval, em muitos aspectos. Refletir sobre as cruzadas, né? Então aqui as cruzadas, elas são muito, na verdade, as cruzadas elas são muito superestimadas, né? As cruzadas, levando em conta o impulso que essas expedições representaram para a atividade mercantil e o intercâmbio entre as culturas do Ocidente e do Oriente. Bom, se a gente for olhar por esse lado, as cruzadas, é legal de trabalhar. Agora, aquela ideia de combate da civilização contra a barbárie, como normalmente a gente quer levar aqui na história do Ocidente, a de que os cristãos eram civilizados e que os árabes e os muçulmanos eram bárbaros, a gente vai ver, por muitos aspectos, que, na verdade, os cristãos que combatiam nas cruzadas não eram tão civilizados assim quanto você pensava. Mas deixa mais para adiante, tá bom? Identificar os grupos sociais e relações de trabalho que se desenvolveram durante a Baixa Idade Média como elementos transformadores do mundo feudal e os fatores que desencadearam, né, que caracterizaram a crise. Bom, esse capítulo aqui é longo, tá? Esse capítulo aqui ele é bem extenso, mas ele vale a pena a gente trabalhar em cima dele. Deixa eu abrir aqui para vocês, vamos ver se não vai me dar problema aqui. Esse tema aqui da influência, esse tema aqui da Idade Média, então, que a gente vai começar ali, ó, vamos dar início, vamos tentar de novo aqui, porque deu... Sempre acontece isso, né? Às vezes quando a gente está gravando aqui a aula, cai o sinal, acontece alguma coisa aqui, mas tudo bem, vamos normalizando. Pega ali na página 24, então, para a gente começar esse capítulo aqui da Idade Média, tá? A gente tem ali um mapa, tá? A gente tem ali um mapa na página 24, e a gente tem um pequeno texto ali falando sobre a Idade Média, tá? Esse tema aqui, então, tá? Por causa das guerras, das invasões territoriais e do predomínio da Igreja, de modo geral, o período histórico conhecido como Idade Média está associado a ideia de violência ou atraso, né? A gente costuma chamar ali, a gente costuma chamar de vez em quando até esse período como Idade das Trevas, né? A gente chama, a gente sempre pega, aqui no Ocidente a gente pega muito do aspecto negativo desse período e na verdade esse aspecto negativo esse é um conceito que ele surgiu no século XV. O conceito de Idade Média ele surgiu no século XV, porque assim, ó, gurizada, o que vai acontecer? A Idade Média, o termo Idade Média, na verdade, ele foi surgido lá no século XV por aqueles caras que viveram num período conhecido como Renascimento. Na verdade, o que acontece, né, gurizada? O conceito de Idade Média, desde o século XV até hoje, ele mudou bastante. Tá? Porque atualmente os estudos historiográficos demonstram que, ao contrário do que os humanistas do Renascimento afirmavam, a Idade Média foi um período de avanços e inovações técnicas e também de uma rica produção cultural, mesmo que restrita, tá? E que nele se encontram, no caso, as raízes do mundo ocidental contemporâneo. Bom, então aqui, ó, turma, o que a gente vai falar? A Idade Média ela foi um período, na verdade, bastante dinâmico, né? Não dá para negar que ela teve um certo dinamismo, mesmo que de um modo limitado, marcado por inovações tecnológicas, transformações políticas e sociais
e produções intelectuais, né? Não tem como eu negar, por exemplo, na parte intelectual, o fato de que as primeiras universidades da Europa, elas surgiram nesse período. Tu pega ali, por exemplo, a Universidade de Bolonha, tu pega a Universidade de Oxford, tu pega a Universidade de Paris, todas elas são ali do final do século XI e início do século XII. Oxford, por exemplo, em 2096, vai completar 1000 anos de existência. Então, as principais universidades europeias, elas são do final da Idade Média, são do período da chamada Baixa Idade Média. Então, já começa por aí. Já começa por aí o ponto. A Idade Média, ela corresponde a um longo período, né? Vocês sabem o tempo dela, isso dá praticamente 1000 anos, então é um período entre 476, que foi estabelecido a queda de Roma. Na verdade, né, gente, esse tempo histórico aqui, ele é uma convenção construída pelos historiadores, tá? Justamente para facilitar o entendimento. E aí, para fins didáticos, esse período de praticamente 1000 anos, ele é dividido em Alta Idade Média, que pega até ali o século X, o final do século X, e Baixa Idade Média dos séculos XI, então ali comecinho do ano 1000 até a metade do século XV. Esse termo ele começou, como eu disse para vocês, a ser usado no século XV para caracterizar o período entre a Antiguidade Greco-Romana e o Renascimento, esses 1000 anos aqui que a gente fala. O início da Idade Média correspondeu, então, ao enfraquecimento do Império Romano, ao gradual enfraquecimento, o Império Romano que a partir do século III começou a definhar, aonde vários povos que viviam nas regiões fronteiriças ao Império passaram a se relacionar de modo mais próximo com os romanos, a maioria desses povos de origem germânica, vivendo entre os rios Reno e Danúbio, esses reinos aqui, ó, tá? A maioria desses povos aqui, território, o Rio Reno e Danúbio, que são hoje território da Alemanha e da Áustria, esses povos, num primeiro momento, forneciam soldados para o exército romano e também protegiam as fronteiras desse império contra os invasores. Os romanos consideravam não civilizados os germânicos e os outros povos provenientes de terras externas aos seus domínios e que não falavam grego ou latim, os denominados que a gente chama de bárbaros. Bom, gente, os povos bárbaros. Claro que o termo bárbaro, ele tem várias explicações. Na verdade, o termo bárbaro, ele nos fornece várias explicações aqui, ó. Se eu der uma olhada aqui para você sobre o porquê do termo bárbaro, deixa eu dar uma situada aqui. Árabes, muçulmanos, antiguidade para a Idade Média, mundo germânico. Bom, os bárbaros, tá? Na verdade, o grande problema dos bárbaros aqui, como a gente chama, né? Os bárbaros, eles tinham uma série de problemas na sua organização, né? Os bárbaros, eles tinham uma série de problemas, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês um pouco desses problemas aqui, ó, tá? Mas o grande problema, né, gente, aqui, ó, tá? Deixa eu pegar aqui uma cara, na verdade, esses povos germânicos, ou que a gente chama de povos bárbaros, tá? Como a gente falou, num primeiro momento, eles chegaram nessas terras associadas ao Império Romano e depois eles vão estabelecer tipos de estados relativamente frágeis e efêmeros, ao passo de que na segunda fase os reinos bárbaros vão dar origem a instituições mais duradouras, a base das monarquias feudais. Bom, na verdade, o que acontece, turma? Os povos bárbaros, as tribos bárbaras no geral, elas ainda tinham como herança, elas ainda tinham herança primitiva na organização de suas sociedades. Por exemplo, as tribos bárbaras, elas não conheciam o conceito, primeiro ponto assim, ó, elas desconheciam aquela ideia de Estado. Tá? A ideia de Estado é o quê? Estado como um corpo administrativo de um território, aquela ideia de Estado, que é a ideia que se tem até hoje, né? O Estado formado por um líder, com pessoas dividindo tarefas, né? Um corpo de funcionários. Os povos bárbaros, esses povos não conheciam o Estado,
eles ignoravam a escrita, os primeiros povos bárbaros, e também tinham suas velhas crenças pagãs. E uma outra coisa, por exemplo, uma outra característica, né, dos povos bárbaros que foram invadindo a Europa é o afastamento de forma muito grande de suas terras de origem. Tu pega, por exemplo, se vocês pegarem aqui nesse mapa que aparece na página 24, que é esse mapa que está aparecendo aqui para vocês, olha os deslocamentos que esses caras fazem, né? Olha os deslocamentos que esses caras fazem. Se tu pegar, por exemplo, os vândalos, né? Os vândalos vieram aqui de uma região da Germânia, atual Polônia. Os caras atravessaram a Europa, atravessaram a Península Ibérica e foram estabelecer um reino lá no norte da África, né? Lá na região da antiga Cartago. Então isso também é uma característica desses povos, né, gente? Esses povos aqui, tu pega ali, por exemplo, os ostrogodos, né? Os ostrogodos que vinham de uma região da atual Ucrânia, entraram na Romênia, depois invadiram a Península Itálica. Tu pega os lombardos, olha da onde veio os lombardos, né? Os lombardos vêm lá da uma região da Rússia, certo? Tu pega o único que é mais ou menos de perto ali, os francos, né? Os francos, os anglo-saxões, porque o resto vem de muito longe, o resto vem de longe demais, né? Então isso também é uma característica desses povos, né, gente? Essa parte sobre os povos germânicos, a gente, na verdade, hoje eu não quero comentar muito sobre essa ali na página 25. Eu não vou pegar essa parte da página 25 para comentar com vocês agora, porque o tempo aqui, no caso, a gente conversou tanto aqui que passou. Será que não cai aqui, mas vamos lá. Muito bem. Então, aqui começando essa aula de sexta-feira, aqui, 21 de agosto de 2020. Hoje nós vamos falar, hoje a nossa aula ela vai ser ali na página 25, certo? A nossa aula ela vai ser hoje em cima dos povos germânicos, ou aqueles que os romanos costumavam chamar de bárbaros, de barbarians, né, como a gente costuma dizer, tá? Então, quando a gente fala sobre esses povos, na verdade, uma coisa que é importante da gente ressaltar aqui é que a civilização medieval, a Europa medieval como um todo, ela foi resultado de um encontro. Que encontro foi esse? Um encontro nem sempre pacífico entre diferentes povos e diferentes culturas, entre aqueles que habitavam os domínios romanos e aqueles povos que os romanos, por estarem fora do Império Romano, estes os chamavam de bárbaros, de barbarians, certo? Então a gente sempre tem, e normalmente a gente sempre tem, quando a gente pensa em bárbaro, a gente pensa em algo rude, tosco, violento, certo? Tem até, eu me lembro, nos cinemas, na literatura, tem várias referências. Eu nunca me esqueço de uma referência que eu assistia, na verdade eu li um pouco, eu assisti um filme antigo lá, Conan, Conan, o Bárbaro, que era interpretado na época, o filme, né, pelo Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger no ápice da sua musculatura parrudona, campeão de Mister Universo, aquela coisa bizarra, né, aquelas coisas enfim, a principal referência para mim é essa, né, de Bárbaro, mas tem outros caras aqui que a gente vai comentar aqui num primeiro momento dessa manhã de aula, tá? E aí, então, justamente desse contato dessa civilização romana com esses bárbaros, assim dizendo, é que vão se formar vários idiomas europeus da atualidade e também algumas das bases para a atual configuração política da Europa. Então, na verdade, todo esse contato aqui vai originar, tu pega, por exemplo, as línguas anglo-saxônicas, elas se formam aqui nesse período, línguas anglo-saxônicas, que é o inglês, o holandês, o alemão, as línguas lá o dinamarquês, o sueco, o norueguês, essas coisas todas, né? E também, né, outras línguas ali mais adiante, as línguas do leste da Europa. Mas aí as línguas do leste da Europa, elas, na verdade,
não sei se vocês conhecem a origem, na verdade as línguas do leste da Europa, aquelas línguas que usam um alfabeto diferente, o alfabeto cirílico, na verdade, porque assim, ó, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela exerceu um papel muito grande na conversão de vários povos ao cristianismo, e aí para converter os povos do leste ao cristianismo, eles chegaram a criar um alfabeto diferente, que é o alfabeto cirílico, que foi criado por um cara de nome Cirilo. Não é o Cirilo lá da novela Carrossel, tá? E nem aquele colega de vocês, aquele, né, que vocês chamam de Cirilo. Não, Cirilo era um cara que depois que virou São Cirilo, na verdade, né? E aí esse cara criou depois um alfabeto para converter esses povos ditos bárbaros ao cristianismo. Bom, os germânicos, os povos esses que os romanos chamavam de bárbaros, então, eles de uma maneira geral eles praticavam a agricultura e o pastoreio. Tá? Então, essa é uma característica aqui. Ó. Eles não desenvolveram a escrita, certo? Eles habitavam terras comunais, não havia, dentre esses povos, aquela ideia de propriedade privada da terra. Eles não conheciam a escrita, eles desconheciam o conceito de Estado, né, o Estado como um órgão, como algo que, como um órgão político administrativo de um território. O seu modelo de família que predominava era o modelo patriarcal, o que exatamente, essa foi boa, Larissa. Os caras, eles... esses povos germânicos, então, claro que tem alguns povos, em alguns momentos aqui, que a gente não vai falar, que até chegaram a desenvolver algumas sociedades matriarcais, mas isso é muito raro, tá? Na verdade, acho que é um que outro, que eu não vou lembrar o nome agora, porque assim, gente, os povos germânicos, ou povos bárbaros, eles foram vários, tá? Eu até trouxe aqui esse material, essa referência aqui do livro História das Sociedades, certo? Esse livro ele pega das comunidades primitivas às sociedades medievais. Ele é um livro antigo, mas as informações que ele tem são muito boas, e eu gosto bastante de usar esse livro, tá? Então, aqui quando a gente fala dos aspectos culturais e religiosos. E outra coisa ali, a autoridade do chefe de linhagem se estendia a parentes distantes, além de escravos e órfãos. Todos deviam obediência a ele. Os aspectos culturais e religiosos dos germânicos estavam vinculados ao seu espírito de guerra. A tribo era comandada por um rei, e aqui, cara, assim, ó, até aparecem alguns nomes de alguns reis, desses reinos ditos bárbaros, mas não é importante vocês decorarem esses nomes, não é uma coisa que, por exemplo, vai se exigir, qual foi o reino que se formou em tal lugar depois da queda de Roma, não. Isso a gente costuma dizer, assim, pelo menos para os estudos dos vestibulares, que isso é bijuteria histórica. Não estou querendo menosprezar os caras, mas isso não é tão exigido assim pela historiografia, pelos vestibulares. Os aspectos, então, ali no caso, a tribo comandada por um rei, um chefe guerreiro escolhido entre todos os homens daquela sociedade, então, justamente vai clarear essa ideia de sociedade patriarcal. As guerras estavam conectadas ao modo de vida dos germânicos por meio de um acordo chamado comitatus. Muitos guerreiros juravam fidelidade ao rei com a condição de adquirirem parte do que foi saqueado dos adversários em caso de vitória. E assim, as guerras aumentavam a riqueza das tribos e fortaleciam os laços entre os membros. Gente, comitatus, que vocês têm ali no final da página, ali no final da 25, compromisso de reciprocidade estabelecido entre os chefes militares e os guerreiros germânicos. Isso sobrevive de uma certa maneira até hoje, certo? Eu não sei se alguns de vocês, eu acredito que alguns de vocês vão lembrar recentemente de uma cerimônia feita lá na Inglaterra, que a rainha Elizabeth, no alto dos seus 94 anos de idade, ela abandonou provisoriamente o seu confinamento, o seu distanciamento social, para condecorar um senhorzinho lá com seus 100 anos, cento e poucos anos, como cavaleiro da Ordem Britânica. E ali naquela cena, então, ela pegou uma espada, ela fez o cara se curvar assim diante dela. Cara, que o velho ficou num andador assim e ficou meio curvadinho. Ele já é naturalmente curvado pela idade, né? Mas aí ela pegou uma espada, bateu aqui assim, e aí o condecorou
como cavaleiro, certo? Não tinha nenhum documento escrito ali, no caso, ela fez um gesto simbólico. Esse tipo de simbolismo que a Rainha Elizabeth fez, isso vem desde esse período, isso vinha desde os povos, dessas tribos germânicas, e aí, então, assim, por exemplo, nesse caso da Rainha Elizabeth, que alguns de vocês devem ter assistido faz algumas semanas, apareceu até no Fantástico, e vocês pegam aqueles filmes de cavalaria medieval, onde os cavaleiros falam, agora você é cavaleiro, pega a espada e dá um planchaço no ombro dos caras, né, para tornar os cavaleiros. Isso vem são características desses povos aqui que a gente chama de germânicos, tá? Outra coisa, tá, gente? Outra coisa aqui também, a gente vai comentar. A partir do século IV, houve um excessivo aumento das levas migratórias em direção ao Império Romano, em parte pela chegada dos hunos à Europa, tá? Os hunos, certo? Os hunos com letra H, né? Não é os carros de firma lá com escada no teto. Os hunos, eles vêm lá da região centro-asiática. A região centro-asiática é a região... Profítala. Oi. Os hunos eles são tipo os hunos do filme da Mulan? Tipo isso, mais ou menos isso. São asiáticos, né? São asiáticos, tipo os da Mulan, certo? Porque a Mulan salvou a China dos hunos, né? Que é tipo o mesmo nome dos hunos. Exato, exato. São esses mesmos. Esses caras andaram muito. Bom, esses caras, a região que eles viviam, pega ali ao norte da China, que é a Mongólia, pega aqueles países da Ásia Central ali, que foram repúblicas russas, Cazaquistão, aqueles países ali, que o Quirguistão, Turcomenistão, aquela região ali. Os hunos, então, vindos daquela região, eles foram até o leste da Europa, eles avançaram sobre terras do Império Romano. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Constantinopla, que foi a capital do Império Bizantino posteriormente, ela, durante uns 1000 anos, ela só resistiu à ocupação, à invasão, porque foi construído uma linha defensiva de muralhas. Havia, na verdade, uma barreira tripla de muralhas que protegiam as entradas da cidade de Constantinopla. Essas muralhas elas foram construídas às pressas para evitar a invasão dos hunos. Então esses caras, assim, ó, esses caras, e aí um cara em especial, vocês podem pesquisar o nome desse cara, Átila. O nome desse cara. Então, Átila o Huno, tem filmes antigos sobre ele, tem documentários sobre esse cara. Esse Átila, ele foi o terror do Império Romano e das fronteiras do Império Romano ali no século IV, por ali. Foi nessa época, no século IV, que Constantinopla surgiu, né, que deixou de ser Bizâncio. Então, os hunos, eles acabaram colaborando para o deslocamento de outras tribos germânicas para o território romano. É que assim, gente, né? Então, assim, os hunos estão pressionando os povos germânicos, tá? E daí, assim, ó, para onde que os povos germânicos vão correr? Vão correr para dentro da área do Império Romano, se aproveitando, naquele momento da história, a partir do século IV, que as fronteiras do Império Romano, elas estão vulneráveis, as defesas elas são fracas. Eu costumo brincar com meus alunos que, a partir do século IV, a defesa do Império Romano, ela ficou a cargo do Davi Luiz e do Dante. Davi Luiz e do Dante, vocês vão lembrar os zagueiros do Brasil naquele fatídico 7-1 há 6 anos atrás, né? Então eu sempre brinco, né? A zaga do Império Romano era o Davi Luiz e o Dante, e aí virou passeio, certo? E assim, ainda por cima, povos germânicos vêm da Alemanha, né? Meu Deus do céu. Desculpa, fiz uma relação aqui agora muito esdrúxula, mas é que é inevitável lembrar de germânicos, Davi Luiz e Dante, goleada, passeio. É brincadeira, tá, gente? Bom, e aí é o seguinte, tá? Formaram-se vários reinos germânicos, certo? A desagregação do Império Romano Ocidental formou vários reinos germânicos. A gente, é claro, o mais significativo foi os francos, beleza, mas antes de nós começarmos a falar sobre os francos, eu quero comentar aqui com vocês alguns desses reinos, certo? Para vocês saberem da existência... Puxa vida, depois eu vou filmar isso aqui, não é possível. Acho que não vai dar certo. Não, deixa pra lá. Vamos comentar aqui, então, sobre esses povos, né? Vamos comentar aqui, então, sobre esses povos. Não deu certo. Tá? Quais que foram esses reinos? Só para vocês terem uma ideia, o nome desses reinos. Dentre os principais reinos romanos germânicos,
que se estabeleceram e logo desapareceram, porque, turma, desses reinos germânicos, todos eles, exceto os francos, tiveram uma duração bem efêmera. Eu vou começar falando dos suevos e dos alanos, suevo, né, de suave, os suevos e os alanos, que se estabeleceram na atual Península Ibérica, lá onde hoje é Portugal e Espanha, mas que no século VI foram conquistados por outro reino germânico chamado de visigodos. Certo? Eu já citei 3 aqui, ó. Suevos, alanos, visigodos. O reino dos vândalos, bom, os vândalos eles surgiram na atual região da Polônia, atravessaram a Europa, passaram pela Península Ibérica e se estabeleceram no norte da África. Os vândalos foram destruídos no século VI pelos exércitos bizantinos de Justiniano. Tá? Então, ali no século VI, o reino dos vândalos ele foi extinto. O reino dos borgúndios, numa região atualmente da França, a Borgonha, a Provença, ele foi anexado ao reino dos francos, que é o que a gente vai começar aqui a falar hoje. O reino dos ostrogodos, que nome feio, né? Ostrogodos e visigodos. Aliás, gurizada, vocês sabiam que a origem da palavra gótico vem desses 2 povos? Ostrogodos e visigodos? Na verdade, assim, ó, gótico, além de ser um estilo, que a gente fala estilo de vestir, mas que não tem nada a ver com o termo, na verdade o termo gótico, para quem conhece um pouco de história da arquitetura, estilo gótico foi assim batizado o estilo arquitetônico que deu origem à Catedral de Notre Dame, certo? Só que o termo gótico, quando ele foi criado, quando começou Notre Dame a ser construída, era um termo depreciativo, certo? Porque gótico vinha de godo, de visigodo, de ostrogodo, e aí isso era, na época, considerado depreciativo. Mas claro que a arte gótica ela é maravilhosa. As catedrais de estilo gótico, elas são maravilhosas. Tu pega Notre Dame, tu pega Milão e outras catedrais em estilo gótico que tem na Alemanha, elas são belíssimas, são altas, são bonitas, enfim. Tá? Bom, outros reinos aqui. Bom, esse reino dos ostrogodos, ele foi durante um breve tempo o mais poderoso desses reinos bárbaros. O reino dos ostrogodos, ele pegava a Itália e ele pegava uma parte da Península Balcânica. Mas como eles não se uniram, esses reinos, esse reino dos ostrogodos, houve uma divergência na partilha de terras, essas terras conquistadas pelos ostrogodos, eles também caíram nas mãos do Justiniano. Tá? Outros reinos aqui, ó, os anglos, os saxões e os jutos. Após expulsarem os romanos e vencerem a resistência dos bretões, que ocupavam a Grã-Bretanha, se retiraram para as terras do oeste, fundaram a Heptarquia Anglo-Saxônica. É uma denominação convencional, porque, na verdade, assim, ó, fala sobre 7 reinos. Tá? E aí, 7 reinos vai fazer aquela referência, inclusive, com Game of Thrones, porque olha o nome dos reinos aqui, ó. O Essex, Sussex, Kent, Nortúmbia, Mércia, East Anglia. E é uma história mais adiante lá, que a gente vai estudar quando a gente for falar sobre a formação da Inglaterra. Tá? Porque os 7 reinos era na Inglaterra. Tá? Outro reino muito importante, então, foi o dos visigodos. O reino visigodo ficava na Espanha. A capital do reino visigodo era Toledo, uma cidade espanhola. Tá? Mas, o que vai acontecer, gente? O que é cobrado, só um pouquinho aqui, deixa eu abrir a porta aqui, porque né, deixar as gatas querem sair aqui, só um pouquinho. Tem isso, né? Os professores, eu já soube de vários professores aí, até de universidades, que eles estão dando aula assim, e os bichos pedem para entrar ou sair. Bom, então vamos lá. A gente vai falar aqui, e vai dar destaque, para os francos. Esses que são os necessários para vocês estudarem. O resto, gurizada, vocês não precisam se preocupar com esses outros que eu falei aqui para vocês. Na verdade, eu quis falar desses reinos aqui para vocês porque é interessante vocês entenderem que os francos não se criaram sozinhos na Europa. Tá? Então essa é uma coisa que vocês têm que entender. Os francos, na verdade, vamos pegar aqui, vou começar a falar dos francos, eles foram o que acabaram assumindo primazia em relação aos demais, não só
introduzindo aqui o tema, não só pelas suas ligações com a Igreja Católica, mas também porque eles foram os únicos que conseguiram estabelecer uma maior estabilidade entre aqueles outros reinos, né? E os francos, eles até conseguiram criar algumas estabilidades ali que conseguiram que esse reino ele se estabelecesse durante mais de 3 séculos na Europa Ocidental, certo? Inclusive, numa segunda fase desse reino, especialmente da segunda dinastia, que é a dinastia carolíngia, inclusive o Papa, na época Leão III, se referir aos francos, né, colocar lá o Carlos Magno como rei dos romanos. Nós já vamos chegar lá um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Tem uns bichos fiasquento e bravo, né? Quando começa a te atrapalhar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Faz parte aqui. Gente, os francos, diz aqui, ó, estabelecidos como federados no norte da Gália, desde fins do século IV, os francos sempre defenderam sua permanência nessa região e lutaram contra outros povos que tentaram invadir o Império Romano. Gente, norte da Gália, só para situar vocês numa precisão mais geográfica, é a Bélgica atual. Sim, a origem dos francos é a Bélgica. E aí depois eles foram para a Gália, e inclusive lá na região da antiga Gália, antiga província romana, onde se estabeleceu o Reino Franco, e aí depois, inclusive, essa região vai ser atualmente o país que vocês conhecem como a França. Olha só a relação aqui, ó. Muito bem. Os francos, eles haviam no início conservado suas crenças pagãs e seus hábitos guerreiros. Então, os francos, originalmente, eles eram mais ligados às tradições germânicas, os seus deuses pagãos, povos mais guerreiros. E a gente vai começar a falar aqui, na verdade, no material de vocês. Tudo bem, Suelen, isso fica gravado. Na verdade, o que acontece? Haviam várias, na verdade, entre os francos, haviam 2 grupos que se dividiam. Um desses grupos aqui dos francos, ele tinha como líder um cara chamado Meroveu, o Meroveu, do qual o primeiro rei dos francos, o Clovis, era neto. Então, assim, só para seguir uma linha cronológica, Meroveu era pai de um cara chamado Childerico. Sim, gente, Childerico. Que nome bem horrível, né? Childerico. Pior era o filho dele, que era Cloderico, o irmão do Clovis. Clovis, Cloderico, Clotário. É um nome bem horroroso aqui, tá, gente? Tá? Mas assim, o Clovis, ele é o cara que vai, em 481, ser o primeiro rei dos francos. O Clovis, ele é o cara que vai unificar as tribos francas e vai organizar o reino dos francos, certo? O Clovis, ou também Clodoveu. Cara, olha, Clodoveu é um nome feio, meu Deus do céu, Clodoveu. Clovis é melhor que Clodoveu, muito melhor. O Clovis, ele vai dirigir os guerreiros francos em vitoriosas campanhas contra outros povos que ocupavam a Gália. E aqui no material de vocês diz que em 496, o Clovis ele se converteu ao cristianismo e iniciou um processo de expansão territorial pela região da Gália, garantindo a consolidação dos merovingios por meio da distribuição de terras ao clero e à aristocracia. Assim, gente, o lance do Clovis se converter ao cristianismo merece uma consideração à parte, tá? Assim, ó, para contar para vocês. O Clovis, ele era pagão, aquelas crenças pagãs que os povos francos tinham, né? O que é uma crença pagã? Acreditavam em entidades, tipo animais, objetos, como aquilo vai me dar sorte. Aí o Clovis, ele casa com uma católica, de nome Clotilde. Não confundam com a bruxa do 71. Então era o casal Cloclô, né? Clovis e Clotilde. Então esse era o casal da época. Aí, nessa época em que o Clovis viveu, final do século V, a época que ele vivia, era muito comum os reis participarem diretamente das batalhas, para dominar, para conquistar ou para defender territórios. Pois bem, na véspera de uma batalha, o Clovis estava lá se despedindo da Clotilde. Mulher, tô indo lá lutar para derrotar para derrotar os visigodos, mais ou menos assim. E aí ela,
vá, meu amor, não vá. Quer dizer, vá, mas leve esse meu símbolo aqui, que isso aqui vai te dar sorte. Aí a Clotilde, ela dá um crucifixo pro Clóvis. Isso vai te dar sorte, meu amor. E aí ele tá, não me trava, mulher. E aí ele vai pegar esse crucifixo, esse cordão, vai botar para dentro vai botar para dentro da roupa e segue a luta, tá? Aí eles vão lá lutar, ele mais um outro cara, acho que o nome do cara era, eu não me lembro o nome do cara. Depois eu vou mandar para vocês um documentário sobre os francos, um documentário de uma meia hora, é 40 minutos no documentário, para vocês verem aqui o que aconteceu. Então aí no meio da batalha, tá rolando a batalha e os francos estão sendo derrotados por esses visigodos, é o nome do cara, acho que é o nome do reino, tá? E aí lá no meio do desespero, o Clovis, ele lembra do crucifixo da mulher e no momento de desespero ele puxa o crucifixo para fora do bolso e diz assim, ó, mais ou menos assim, ó, ô Deus da minha mulher, me ajuda a ganhar essa. Mais ou menos assim, tá? Não estou dizendo que foi assim. Ele levantou, né? Como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí ele deu a volta por cima. Ele puxou o seu outro companheiro, o outro general, seu companheiro que estava lutando contra esses visigodos, foi lá, reorganizou o seu exército e venceu a batalha. Glória a Deus, né? E aí essa notícia se espalhou, certo? E aí quando o Clovis voltou lá para a região dele, lá para Gália, todo mundo lá da tribo dele, ô rei, a gente quer se converter ao cristianismo, né? Esse Deus da dona Clotilde funciona, certo? Olha o milagre que causou. Então assim, ó, na verdade o Clovis, ele só vai se converter ao cristianismo por conveniência, não por convicção. Então há uma diferença. Então ele, na verdade, ele se converteu porque, bom, aquilo era vantajoso para ele e naquele momento, então, beleza, vou me converter porque assim eu garanto o meu. Beleza, né? Então o Clovis ele se converte, tá? Tem início essa dinastia merovingia lá em 481, certo? Mas o que acontece? Passa o tempo, né? Passa o tempo. E diz ali que ele vai começar, né, gente, sobre os merovingios, prossegue o processo formativo também da sociedade feudal. Mas o que acontece? Os seus sucessores, tá? Os seus sucessores, que chegaram a ser conhecidos como reis indolentes porque eles eram muito displicentes em relação aos seus afazeres, tá? Começou a se fortalecer as chamadas aristocracias territoriais. Os reis merovingios começavam a distribuir terras conquistadas para a igreja e para as aristocracias, com o tempo, os reis merovingios começaram a perder poder. Então ali vocês estão vendo no parágrafo de vocês, ali na página 25, no século VIII, com problemas políticos internos, a dinastia merovingia se enfraqueceu e o poder efetivo passou a ser exercido pelos, ali está dizendo majordomos, ou então está dizendo ali mordomos do palácio. Mas uma informação que eu quero dar para vocês é a seguinte: se vocês encontrarem, se vocês forem pesquisar em algum outro material, essa expressão aqui, ó, prefeitos do palácio, tá certo igual. Tá? Isso, na verdade, são traduções erradas, que fala mordomos do palácio ou prefeitos do palácio. Não importa, qualquer uma das duas maneiras, ela vai estar correta. Tá? Então, esse é um ponto que vocês não precisam se preocupar ali com esse nome. Mas no século VIII, os prefeitos do palácio passaram a ter mais poder do que o próprio rei. Bom, então o que vai acontecer aqui, gurizada? Deixa eu comentar para vocês o que vai acontecer. Tá? Com os últimos merovingios, manifestou-se mais claramente a autoridade dos prefeitos do palácio, que era um cargo administrativo tornado hereditário nas mãos de uma família lá do norte da França, do nordeste da França, uma família de sobrenome Heristal. Esse era o sobrenome da família, tá? E ali no livro de vocês está dizendo, entre os majordomos, destacaram-se Carlos Martel e seu filho Pepino o Breve,
que em 751 tomou a coroa dos merovingios e deu início à dinastia carolíngia. Bom, quem que foram esses caras? O Carlos Martel, ou Carlos Martelo, de martelar, né? Martelo, martelão, né? Levante a mãozinha na palma da mão, tá? O Carlos Martelo, ele vai dar mais prestígio para essa família, especialmente quando, em 732, o Carlos Martel, ele vai liderar os francos numa batalha. Tem esse nome, Batalha de Poitiers. Poitiers é uma cidade no sul da França, mais ou menos perto da fronteira com a Espanha. Bom, só para eu estou adiantando um tema aqui para vocês, tá? Estou adiantando um tema aqui para vocês, tá? Em 732, fazia um século que o islamismo havia começado a formar o seu império. Em 632, morreu Maomé. Os seguidores do Maomé decidiram levar o Islã a formar um império. Um século depois, os muçulmanos tinham dominado o Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica, e estavam avançando sobre terras dos francos. E aí o Carlos Martel foi lá e martelou os francos em cima dos muçulmanos. E aí os muçulmanos pararam de se expandir, ficaram ali pela Espanha e Portugal alguns séculos, tá? E aí, é claro, essa vitória paralisou o Islã na Europa Ocidental, e após a morte do Carlos Martel, seu filho Pepino o Breve, no ano 741, foi que o Pepino o Breve se tornou prefeito do palácio. Aí alguns de vocês podem se perguntar, tá, mas professor, por que Pepino o Breve? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia do porquê o Breve? Porque durou muito pouco? Não, porque era baixinho. Ah, não. Qual é o problema da história com gente baixinha? Era a história do Napoleão, a vida toda, agora ele também, o Breve. Mas o Pepino Breve era mais baixinho que o Napoleão. O Napoleão não era tão baixinho assim, ele tinha 1,68, 1,70. Para homem, é considerado baixo. Ainda mais porque mas era, na verdade, o Napoleão, ele tinha a altura ele tinha a média da população francesa na época, né? E aí o Pepino o Breve, né? O que o Gabriel tava, a Júlia lá, a Júlia e a Evelyn, né? Viu como eu lembro, né? Olha só, e aí, pessoal? O Pepino o Breve, então, ele toma o... Olá, pessoal. Viu, esses são tuas alunas antigas aí, senhor, estão te mandando um abraço. Faz 5 anos, né, que terminaram o médio, mas eu lembro dessa gente aí, tá louco? Né? Saudade, prof. Também, né? Bom vê-las. Boa Bom, então, pergunta dos gatos. Depois... Os gatos estão aqui dormindo, depois eu mostro aqui se der tempo. O que aconteceu? Então, em 741 ele chegou a esse cargo. Ele chegou a esse cargo no ano 741, tá? E aí, 10 anos depois, contando com o apoio de um papa, olha o nome do papa da igreja na época, Papa Zacarias, né? Didi! Papa Zacarias, né? Em 751, o Pepino o Breve dá um golpe de Estado. Olha só, ele dá um golpe de Estado, ele derruba o último rei merovingio, chamado Childerico III, é um nome bem feio, né? E aí, em 751, ele vira o novo rei dos francos. Acho que desliga teu microfone aí, Gabriel. Em 751, o Pepino o Breve vira o novo rei dos francos, dando início a uma dinastia que depois vai ser chamada de Carolíngia. Mas a dinastia carolíngia, certo? Então ela começa em 751. E aí, depois do Papa Zacarias, entra outro Papa lá em Roma, que é o Papa Estevão II. E aí, então, o que acontece? Esse apoio da igreja aos carolíngios resulta na chamada doação de pepino. Que nome bem esdrúxulo, né? Doação de pepino, parece que o cara tá numa feira, né? Bom, beleza. Nesse episódio, então, o rei Franco ele vai ceder os territórios conquistados na Península Itálica ao Papa. E aí nós vamos ter origem os estados pontifícios. Gente, esses estados pontifícios, eles vão existir na Península Itálica até 1870, quando essa região do centro da Itália, que pega Roma e arredores bem grandes ao norte e ao sul de Roma,
essas regiões, os chamados estados pontifícios, elas vão ser incorporadas ao Estado unificado da Itália, né? O processo de unificação da Itália que havia começado 9 anos antes, tá? Então, o que acontece aqui, ó, tá? Essa doação, então, ela garante a parceria entre o rei e a igreja. E aí, então, a gente vai ter, a partir do ano 768, o filho do Pepino, que é Carlos Magno. O Carlos Magno, eu costumo chamar ele carinhosamente de Carlão, né? O Carlão era um cara bem mais alto que o pai. Aí o Carlos Magno, ele chega ao poder em 768, é esse que vocês estão vendo essa gravura aqui, né? O Carlos Magno, então, ele chega ao cargo de rei dos francos no ano 768, ele foi um monarca guerreiro, ele vai dar continuidade ao processo expansionista franco, vai dominar mais territórios, até as proximidades do rio Elba e ao norte da Península Itálica, ocupando um território ali, um reino, né, que é os Lombardos, né, Telecena, os Lombardos, tá? Que haviam ocupado aquela região ali ao norte da Itália desde o VI século. É por isso que tem uma região ao norte da Itália chamada de Lombardia. Tá? Então é por isso que o nome daquela região ela é chamada assim, Lombardia. Bom, então aqui, ó, turma, eu fechei aqui essa janela, tá? Que é o seguinte, ó, o Carlos Magno, e é interessante ser uma referência, alguns de vocês vão sacar a referência. Vocês viram naquela gravura que ele está usando uma espada, e ele está usando uma luva cheia de joias ali na mão, né? Essa luva cheia de joias. Dizem que olha a referência, olha só. Dizem que essa luva do Carlos Magno é a luva que inspirou aquele personagem dos Vingadores, o Thanos. Uma luva de ouro, cheia de joias, cheia de pedras coloridas, certo? Então olha a referência aqui, ó. A luva do Thanos na verdade, seria a luva que o Carlos Magno usava nas batalhas. A gente sabe que história em quadrinhos, né, eles criam um monte de referências, eles se influenciam em referências históricas para isso. Né? Então tem assim, a mão dele, então na verdade o Carlos, ele usava essa luva também porque a mão dele estava muito deteriorada das batalhas, cheia de feridas, então ele usava essa luva toda aqui, cheia de joias, justamente para isso. Então o Carlos Magno, ele vai fazer esse processo, né, gente? Ele vai fazer esse processo de expandir, e com essa expansão territorial toda, ele vai fortalecer a unidade política do Reino Franco, cristianizando os povos recém-conquistados e colocando-se como defensor do Papa. Bah, que moral do cara, meu! A moral que ele tinha com o Papa, gente, ela era tanta, que na noite de Natal do ano 800, então no dia 25 de dezembro de 800, o Carlos Magno, ele é coroado pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, um título que não era usado desde a queda de Rômulo Augusto em 476. Tá? E essa coroação dá origem ao Sacro Império Romano Germânico, ou o popular SIRG, né? Esse Sacro Império Romano Germânico, ele vai existir formalmente até 1806. Sabe quem que desmantelou o Sacro Império Romano Germânico em 1806? Ele, que foi falado aqui antes pela Luísa, Napoleão Bonaparte. Então Napoleão era pau-ferro, né? O Napoleão era um cara que ele desmantelou o Sacro Império Romano Germânico lá em 1806, extinguiu esse Império Romano Germânico, tá? Assim, ó, mas tem um detalhe, essa coroação do Carlos Magno pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, foi isso justamente que deixou o pessoal lá em Constantinopla pé da vida. Como assim? Papa lá de Roma, né? Como assim você querer que esse cara, esse bárbaro, né? Porque assim, o Carlos Magno, apesar de, né, grande defensor do cristianismo, a origem dele era de bárbaro. Como que esse bárbaro aí vai querer se dizer rei dos romanos? Nós aqui somos romanos, esse cara, nós não reconhecemos esse cara como rei. Tira esse cara daqui, ó, certo? E realmente, a partir da coroação do Carlos Magno, vai dar o pontapé aquelas rivalidades entre Roma e Constantinopla, que lá na metade do século XI vão dar origem à Cisma do Oriente.
Então, olha só a relação aqui que eu faço, né? Então, assim, ó, tudo está relacionado na história. Na verdade, tudo é um loop infinito aqui, ó, tá? Deixa eu só ler aqui um negócio. A Epístola de Leôncio de Arles, lá no ano 800. Olha que bonita essa frase. Essa frase toda. Uma nova promessa de eternidade se desenha. Graças ao trono de Pedro, o prestígio de Roma não para de crescer aos olhos dos bárbaros, e particularmente dos francos vitoriosos. Quando o seu rei quiser restaurar o império, será em Roma que receberá a coroa. O império cristão do Ocidente terá então caído nas mãos de um bárbaro, mas esse bárbaro será ele próprio um cristão que restaurará o império e que todos no Ocidente terão por herdeiro legítimo das tradições romanas. Que aval, hein? Que comparação essa, hein? Olha só como é que aconteceu. Então, no ano 800, aconteceu essa coroação do Carlos Magno, tá? Mas, assim, gente, essa parte que está ali na página 26, essa parte que está ali na página 26 sobre renascimento carolíngio e divisão do Império Franco, eu não vou falar ela hoje, até porque nós temos aqui menos de 2 minutos para encerrar essa aula, tá? Mas isso vai ficar para a próxima quarta. Mas saibam assim, ó, que o Carlos Magno, além de guerreiro, ele vai fazer uma série de ações que vão marcar a história do Império